Olá, espero que todos estejam bem. Muito bem-vindo ao canal Princípio.org.br. Eu sou Samuel Cunha e nós vamos dar continuidade a um estudo detalhado do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus. O mundo vive em busca de respostas. Qual o meu propósito? Como ser feliz? Da onde eu vim? Para onde eu vou? Mas não existe pergunta mais crucial na vida do que essa: quem é Jesus? Para o islamismo, Jesus foi um grande profeta. Para o hinduísmo, um homem santo ou um guru. Para o budismo, ele é um sábio iluminado. Mas para o Pai Celeste, Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E para você, quem é Jesus? Quero ler com você Mateus capítulo 16, do versículo 1 ao 20. Quem é Jesus? Acompanhe na sua Bíblia. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando pelos seus discípulos para o outro lado, tinha-se esquecido de trazer pão. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre o não terdes trazido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantas alcofas levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardastes do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. E, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós? Quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu revelaste não a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu vos digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Vamos começar comentando do versículo 1 ao 4. Jesus nasceu de uma virgem em Belém. Depois passou a viver na Galileia, especificamente em Nazaré. De repente aparece João Batista gritando no deserto, anunciando que ele era o Cordeiro de Deus. Jesus curou os enfermos, libertou endemoniados, ressuscitou mortos. Tudo isso estava previsto nas Escrituras que os religiosos passavam e gastavam muito tempo estudando. Eles viram esses sinais, mas escolheram não acreditar, por orgulho, ganância e inveja. Eles sabiam discernir o clima,
a partir da face, da cor do céu, mas não conseguiam ou não queriam discernir os sinais espirituais de que o reino de Deus havia chegado. Deus, pela sua misericórdia, dará a eles ainda uma última chance, o maior sinal de todos para que eles possam crer: a morte e ressurreição de Cristo. Vamos ver alguns detalhes desse trecho da palavra de Deus. Sobre esses dois grupos, fariseus e saduceus, eu tenho um comentário do Beacon que eu quero citar para você. Geralmente, esses dois grupos eram antagônicos, tanto no ponto de vista teológico como político. Inimigos se uniram contra Jesus, pois o odiavam ainda mais. Então veja, esses dois grupos que o texto começa no versículo 1, citando fariseus e saduceus, eles eram grupos que não concordavam, que eles eram até mesmo adversários. Eles discordavam na política, eles discordavam na religião, na visão a respeito de Deus, mas mesmo assim eles se uniram, eles uniram forças para ir e tentar Jesus, tá? Então eu acredito que esse é um ponto interessante para você ver o mal que eram esses grupos de religiosos, tá? Vamos lá. A respeito de sinal do céu, era algum tipo de milagre, como por exemplo, cair uma pedra ou um fogo do céu, como fizeram Moisés e Elias. Então, eles não estavam contentes ou satisfeitos por Jesus curar, por Jesus expulsar um demônio, né? Nós já vimos que quando Jesus expulsou o demônio, eles falaram: você expulsou o demônio por Beelzebu, né? Pelo próprio Satanás. Talvez nesse caso, se Jesus fizesse um milagre de cair pedra ou fogo do céu, eles talvez poderiam citar o texto de Jó, aonde Satanás aparentemente faz com que caia um milagre do céu para ali atingir os animais, a família de Jó, né? Então eles poderiam usar esse argumento e falar: então você faz isso pelo poder do próprio Satanás. Então o que está implícito nesse texto é que não importa o sinal que Jesus fizesse para eles, eles não acreditariam. Eles estavam com um coração incurável, tá bom? Risby fez um comentário a respeito de milagres assim, que eu gostaria de citar. Os milagres não convencem as pessoas do pecado, nem criam um desejo de salvação. Então não adianta hoje, ou até mesmo naquela época, as pessoas fundamentarem a sua fé porque Jesus fez algum milagre. Não é esse o caminho que Deus deseja para o seguidor de Jesus Cristo. O caminho que Deus deseja é que nós cremos na palavra, que nós consideremos que tudo que Jesus disse é verdadeiro, tudo que Deus disse é verdadeiro. Então isso honra a Deus. Por isso que a fé é a melhor forma de honrar a Deus, tá bom? Vamos lá, continuando. Na tradução NVI, o céu está rubro, né? Nós lemos aqui no texto, rubro não é uma palavra muito frequente usada no português. É traduzido como o céu está vermelho, tá? Rubro significa vermelho, cor de sangue, tá? E o céu está um vermelho sombrio, como está aqui na tradução ACF. A NVI está como o céu está vermelho e nublado, tá bom? Então, basicamente, os religiosos conseguiam prever o clima pela sutil diferença de cor do céu. Então, ele estava dizendo, e isso acontece até os dias de hoje, a gente olha para o céu, analisa ele, se as nuvens, né, dependendo da cor do céu, se está nublado, se tem muitas nuvens, se está escuro, dependendo de como está o céu, a gente sabe se vai fazer sol, se vai chover, se vai fazer frio. Assim também, Jesus estava dizendo, como vocês podem olhar para o céu e conseguir saber se vai vir tempestade ou se tem um bom tempo e não conseguem fazer aquilo que vocês deveriam fazer com maior precisão, que é discernir os sinais dos tempos, né? O sinal de que o Messias é chegado. De que forma eles poderiam fazer isso? Olhando para as Escrituras que eles passavam a vida estudando, desde a infância, estudando aquilo. Eles eram mestres, especialistas no Antigo Testamento, vamos dizer assim, e não conseguiam olhar para as Escrituras e ver Jesus como Jesus, um cumprimento das Escrituras. Então, essa é a crítica de Jesus, tá bom? Jesus diz
Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Quer dizer que os religiosos se recusavam a aceitar os sinais dos tempos, ou seja, os sinais previstos nas Escrituras de que o reino de Deus havia chegado. Então, muito provavelmente, eles olhavam para as Escrituras e comparavam com Jesus, e eles sabiam que muitas informações batiam, que Jesus cumpria vários requisitos do Messias do Antigo Testamento. Entretanto, a questão não é se ele cumpria, a questão é que eles não queriam. Eles tinham inveja de Jesus, eles não queriam perder o cargo político e religioso que eles tinham. Então, a intenção deles não aceitarem Jesus e até mesmo desejarem matar Jesus era por orgulho, por ganância e por inveja, tá bom? Os religiosos haviam testemunhado várias evidências de que Jesus é o verdadeiro Messias, como o seu nascimento, seu ensino de sabedoria e os milagres. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui. Eles perseguiram Jesus por ter curado um paralítico por 38 anos em um sábado. Isso está em João 5, do 1 ao 18. Então Jesus chega no tanque de Betesda e cura um paralítico que está há 38 anos ali, como paralítico, sofrendo. O que eles fazem? Ao invés de ficar feliz porque uma pessoa teve a sua vida melhorada, está vivendo melhor, era paralítico e agora está andando, eles perseguiram Jesus porque ele fez isso em um sábado, tá? Então, veja como era o coração daquelas pessoas, por isso que Jesus chama eles de hipócritas, tá? Então eu estou dando um exemplo aqui, eles contemplaram isso, por isso que eles perseguiram Jesus. Então, se eles perseguiram Jesus porque Jesus curou esse paralítico de 38 anos, então é porque eles testificaram, eles viram isso, tá? Então vamos lá. Segundo exemplo, a cura de um cego de nascença, que está em João 9. Inclusive, eles interrogaram até mesmo os pais desse cego de nascença. Leia lá em João 9, você vai ver, poxa, esse cego, a gente conhece esse cego, não é possível que agora ele vê. Quem é que te curou? Quem me curou é o Jesus, tá certo? E como Jesus fez isso num sábado, já com um propósito de isso se transformar em um testemunho para os fariseus, para os religiosos, até como uma maneira de pregar e tentar salvar eles, de transmitir uma mensagem para eles, de dar sinais para eles, e isso deu o efeito inverso. Ao invés deles acreditarem que Jesus é um Filho de Deus e que ele é o Messias enviado, eles quiseram matar Jesus e perseguir Jesus, tá? Então, por último, eu cito a ressurreição de Lázaro. A Bíblia diz que depois que Jesus ressuscitou Lázaro, eles fizeram um plano para matar tanto Jesus como também Lázaro. Então veja só, Jesus ressuscitou e por causa que ele ressuscitou Lázaro, muitas pessoas passaram a crer. Mas os religiosos, ao invés de crer, desejaram ali matar Jesus e também matar Lázaro, tá? Jonas foi um modelo para a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus, sendo essa a maior evidência do verdadeiro Messias. Então, meus irmãos, até a própria Bíblia nos adverte dizendo, está na lei de Moisés, tá? Está na lei de Moisés e também está no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, dizendo, olha, toma cuidado com os sinais, porque Satanás também pode fazer prodígios e maravilhas, tá certo? Só que Satanás não pode ressuscitar um morto, porque a vida está no controle de Deus. O único que tem o controle da morte, da vida, é Deus, tá certo? Então, Jesus ter sido morto e ressuscitado é uma evidência de que Deus aceitou o sacrifício de Jesus, tá bom? Vamos lá. Jesus abandona um coração onde há incredulidade deliberada. Nós aprendemos isso no texto. Quando aqueles religiosos estavam ali, Jesus abandona aquele coração, tá certo? Então, nós vemos ali que quando o nosso coração ele está com uma incredulidade deliberada, o padrão de comportamento de Deus é abandonar esse coração, tá? Eu encerro este trecho lendo essas palavras. Portanto, não fundamente sua fé em milagres, mas na palavra de Deus.
Estude e aplique os ensinamentos de Jesus na sua vida e você experimentará uma transformação de coração sobrenatural. Faça isso. Ter um novo coração habitado pelo Espírito Santo é a sua garantia de que você vai morar no céu para sempre. Vamos comentar agora do versículo 5 ao 12. Jesus adverte os seus discípulos: tomem cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Eles, ouvindo isso, comentam entre si: é porque não trouxemos pão. Jesus então corrige a sua pouca fé, porque eles já testemunharam por 2 vezes a multiplicação de pães e de peixes. Os discípulos estavam falando de pão, mas Jesus estava falando do falso ensino dos religiosos. Sem a graça de Deus, os homens se tornam materialistas incuráveis. Vamos ver detalhes desse trecho das Escrituras. Vamos lá. Na maioria das vezes, meus irmãos, fermento é símbolo de mal na Bíblia, tá bom? Com raras exceções, mas na maioria das vezes. Eu vou deixar aqui algumas referências que demonstram exemplos onde o fermento ele é retratado como símbolo do pecado, como símbolo das reações. Assim como o pecado age no coração, o fermento age na massa, tá bom? Agora, falando também quimicamente, o fermento ele não aumenta o peso em si, ele só aumenta o volume, tá? Então aquele pão, se você colocar numa balança a massa de pão, tá? Antes de colocar o fermento, se tiver ali 1 quilo, depois que inserir o fermento, ele não vai aumentar, obviamente, apenas o peso do fermento, mas o pão ele vai crescer 5, 7, 10 vezes mais. Porém, o peso não vai aumentar 5, 7, 10 vezes mais, tá certo? Ele vai aumentar apenas aquele peso do fermento. Então, ele está mentindo, vamos dizer assim. Ele está aumentando de tamanho, mas não está aumentando de peso, falando quimicamente, tá bom? Ele espalha como pecado e ele incha a massa como orgulho, tá certo? Então, o fermento, sabe aquela pessoa que, quando a gente quer falar que uma pessoa ela é soberba, ela é arrogante, ela está orgulhosa, a gente fala que incha o peito, né? Que está assim. Então, esse é o que o orgulho, o que o fermento faz com a massa, tá certo? Ele incha. Jesus fala figurativamente de fermento e os discípulos acham que o assunto é pão para alimentação. Então o texto está nos descrevendo isso, né? Eu até abro um parênteses aqui para comentar que você está percebendo nesses estudos desse livro de Mateus como Jesus fala e ensina por meio das figuras de linguagem. Nós já citamos isso umas 2 ou 3 vezes em vídeos anteriores, né? Mas você percebe quantas das vezes, para nós entendermos os ensinos de Jesus, nós temos que entender primeiro a questão da metáfora, né? Da hipérbole, de vários outros tipos de figuras de linguagem. Os discípulos tiveram essa dificuldade e nós precisamos entender isso e pegar esses itens e falar: poxa, qual é o princípio extraído aqui dessa parábola, né? Para que a gente possa entender o que Jesus quer dizer com os seus ensinamentos, tá bom? Mesmo os discípulos já tendo testemunhado tantos sinais e provisões, ainda estavam preocupados com o suprimento do grupo. Jesus atribui essa falta de discernimento à pequena fé. Então, meus irmãos, eu acredito que aqui é uma aplicação já para nós, né? Antecipando uma aplicação. Poxa vida, às vezes Deus já fez tantas coisas na nossa vida. Talvez você tenha 30, 40, 50 anos. Em todos os momentos em que você ficou desempregado, nunca faltou alimento na sua casa. Deus sempre supriu. E naquele momento onde pessoas estão sendo demitidas do seu trabalho e você já começa a ter medo, Deus já te sustentou tantas das vezes. Por que ainda a gente, quando vem algo que ainda nem chegou a acontecer, você nem ficou doente ainda, você nem ficou desempregado ainda, nem aconteceu a situação e nós já estamos preocupados, nós já estamos temerosos, ansiosos,
e nós não conseguimos ver tantas coisas boas que Deus, tantos milagres que Deus já fez na minha vida e na sua vida. Eu acho que aqui nós temos uma aplicação. Os discípulos já tinham visto 2 vezes uma coisa miraculosa, poucos pães para alimentar 5.000 homens, fora crianças e mulheres, como nós já estudamos. Poxa vida, por que Jesus não poderia fazer novamente esse milagre e suprir a necessidade do grupo, tá bom? Então isso é, de fato, uma falta de fé. Então eu e você precisamos olhar para isso e fazer o quê? Olharmos para o passado e trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, tá bom? Enquanto Jesus é o pão espiritual, e eu acredito que aqui é uma mensagem, os ensinos dos religiosos são como o fermento, disseminam o pecado. A doutrina dos fariseus era o legalismo rígido. Então, de que doutrina Jesus está dizendo? Um legalismo rígido, sabe? De dar muita atenção, por exemplo, ao lavar as mãos, ou rituais no sábado, sabe? Eu não posso fazer nada no sábado, nem mesmo praticar o amor, nem mesmo praticar uma bondade com outra pessoa. Se é no sábado, eu não posso fazer isso, tá certo? Então, era um legalismo tão rígido que esqueciam a essência da lei de Deus. E a essência da lei de Deus é o amor. Então, a doutrina dos fariseus era o legalismo rígido e dos saduceus um materialismo mundano. Eles tinham foco principalmente na terra, como por exemplo, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, tá certo? São esses os grupos religiosos que questionaram Jesus a respeito que não havia ressurreição dos mortos. Tá bom? Então vamos lá. A gente conclui esse trecho com uma citação do Risby, do seu livro, que diz assim: portanto, devemos ter cuidado com qualquer sistema religioso que apresente justificativa pelo pecado. Olha isso que interessante. Devemos nos acautelar da adoração proveniente apenas dos lábios e não do coração. Eu acho que aqui nós temos 2 características daqueles religiosos. Então, justificava o pecado, como foi, por exemplo, no Corban, que nós já estudamos, né? Oferta ao Senhor, e como também aqui, que é denunciado pelo Senhor Jesus: esse povo me adora apenas com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eu e você temos que pegar essas características e não praticar na nossa religião, na nossa prática, nas nossas atividades religiosas. Vamos comentar do versículo 13 ao 17. Jesus escolhe uma região tradicionalmente pagã para fazer a questão mais importante da vida. Quem é Jesus para vocês? Aquela população achava que Jesus era uma espécie de reencarnação de profetas. Mas Pedro vai receber uma revelação especial do nosso Pai que está nos céus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos ver alguns detalhes desse trecho da palavra de Deus. Então, eu quero deixar aqui, para que você possa se localizar, Cesareia de Filipe, tá? Vou deixar um mapa aqui, aquele mapa tradicional de Israel nos tempos do Novo Testamento, para que a gente possa ter uma visão qual é a localização na parte superior ali do mar da Galileia, tá bom? Então, além disso, eu coloco aqui um comentário por que se chamava Cesareia de Filipe. Esse nome era uma homenagem ao imperador, que era o César, né? Então por isso Cesareia, e também Filipe, que era o filho de Herodes o Grande. Então a combinação desses 2 nomes era ali o resultado desta região, tá? Essa região tinha fortes influências de religiões pagãs, principalmente do culto a Baal, e também bastante influência dos gregos, tá bom? Então era uma região assim pagã, tá? Vamos lá. Jesus faz essas 2 questões, né? Com um propósito de ensino. Ele faz essas 2 questões. A primeira questão é, basicamente, o que essas pessoas acham
que eu sou, né? Ele diz filho do homem, mas obviamente ele está referenciando a si mesmo, né? Porque até mesmo depois ele mesmo diz: e vocês quem dizem que eu sou? Então Jesus está basicamente perguntando: as pessoas, a multidão, a população, as pessoas deste lugar, quem elas acham que eu sou, né? O que elas dizem a meu respeito? E depois Jesus pergunta para os próprios discípulos: e vocês quem dizem que eu sou? A respeito disso, o propósito disso, né, era ensinar. O propósito é deixar claro a missão de Jesus. Qual é a missão de Jesus? Então, muitas pessoas viam Jesus como um Messias político. Então imagine como hoje nós vemos, a população vê governadores ou presidente, sabe? Como a salvação para a economia, para o desemprego, para os problemas de saúde, para os problemas da sociedade como um todo. A gente coloca aquela pessoa como um super-herói. Então, eles viam Jesus também de uma forma semelhante a essa, como ele vai vir, vai nos livrar, vai nos libertar de Roma, vai nos dar comida, vai nos dar prosperidade. Então eles viam Jesus com esta ótica. E Jesus quer mostrar para eles que a missão dele não é essa. A missão dele é ser o Cristo, o Filho do Deus vivo. E isso significa morte, sepultamento, ressurreição. A missão de Jesus não tem a ver com o social como uma missão primária, mas principalmente trazer o Espírito Santo para dentro do coração, para que possa transformar os seus seguidores. Porque se eu e você tivermos um novo coração, o mundo vai se tornar em um lugar melhor, porque nós vamos naturalmente se transformar em pessoas melhores, tá bom? Então vamos lá. As pessoas tinham uma visão distorcida, mística e supersticiosa de quem era Jesus. Então veja, nesse trecho, eles estão dizendo: uns dizem que você, Jesus, é o João Batista. Poxa, João Batista estava morto, né? Tinha tido a sua cabeça decepada. Uns dizem que você é o Elias, outros o Jeremias. Então, era distorcido, as pessoas não tinham entendido que Jesus era de fato aquilo que o Pai tinha revelado, o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? E era uma opinião mística e também supersticiosa. Acredito que nesses dias também muitas pessoas têm esse tipo de visão a respeito de Jesus ainda, tá? A crença na possibilidade de alguém voltar a viver no corpo de outra pessoa já era defendida pelos gregos há mais de 500 anos antes de Cristo, tá? Esse é um comentário do Hernandes Dias Lopes, do livro dele, e é interessante, 500 anos antes desse episódio, da vinda de Cristo, tá? Ou né? Antes de Cristo, já era defendida o que hoje nós chamamos de reencarnação. Algumas religiões chamam de reencarnação, e que é basicamente uma pessoa poder viver novamente no corpo de uma outra pessoa, tá? Então isso não é novo, isso não é especificamente do espiritismo, vamos dizer assim, mas já havia religiões que falavam a respeito disso. Quero deixar claro que a Bíblia não apoia essa doutrina, e eu deixo como referência para você se fundamentar na palavra de Deus, Hebreus 9:27, tá? E Romanos 14:12, que vai dizer: cada um dará conta de si mesmo no tribunal. Então, você não terá uma segunda vida, para que você, nessa vida eu fui cruel e pecador, na próxima eu vou ser uma pessoa melhor, vou ter uma outra chance. Isso é um engano de Satanás. O que você tem mesmo é que acreditar em Jesus, se arrepender dos seus pecados e ter uma vida conforme a palavra de Deus, para que você possa, pela graça de Deus, porque as boas obras é um resultado da graça de Deus. Você não faz boas obras para ir para o céu, mas as boas obras é um efeito da salvação no seu coração pela habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo vem morar no seu coração. Isso vai causar transformação de um novo coração, e isso naturalmente, ou de uma maneira sobrenatural, vai fazer de você uma pessoa melhor, tá bom? João Batista afirmou. Então, eu estou pegando aqui esses homens que
as pessoas falavam que Jesus era, tá? Então, primeiro vamos falar sobre João Batista. Ele afirmou em João 1:27, este é a quem vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias. Então o próprio João Batista estava dizendo, ele é maior, ele é superior a mim. Eu sou apenas a voz do que clama no deserto, eu sou apenas o precursor do Cristo Messias. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, não, Jesus não é João Batista. Jesus é superior a João Batista. Segundo lugar, Elias derramou o sangue dos profetas de Baal e depois orou. Eu estou lendo 1 Reis 19:4. Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Então Elias teve ali, muito provavelmente, todos os sintomas de uma profunda depressão, tá? E ele ora pedindo a Deus para que morra, tá? Então, Elias foi um grande homem, um homem de oração, um homem que enfrentou, que batalhou contra a falsa religião, os falsos profetas, mas não se compara ao Senhor Jesus, que é o Deus encarnado, tá? Jeremias é um tipo de Cristo. Quando eu digo um tipo de Cristo, não estou dizendo que ele é o Cristo, mas ele é um exemplo. Deus usou a vida dessas pessoas para transmitir uma mensagem de características que teria no verdadeiro Messias. E Jeremias, sim, é um tipo de Cristo. Por causa da palavra que Deus lhe ordenou pregar, ele foi açoitado, torturado, preso e perseguido. A profunda angústia quase o fez blasfemar contra Deus. Então Jeremias, no seu livro em 20, do versículo 7 ao 13, você vai ver ali uma lamentação dele, a 7ª lamentação dele, aonde ele chega quase blasfemar contra o nome de Deus. Jeremias é um tipo de Cristo, mas Jesus não é Jeremias. Jesus é superior. Jeremias é apenas um profeta. Jesus é o maior dos profetas, o sumo sacerdote, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Cristo, o Filho do Deus vivo. A afirmação de que Jesus é o Cristo fala da sua humanidade, tá? Porque Jesus, ele é verdadeiramente homem e ele é verdadeiramente Deus, tá? Então, ele fala da sua humanidade, fala da sua morte e ressurreição. Agora, a afirmação, o Filho do Deus vivo, fala da sua divindade. Então, os judeus perseguiram e desejaram matar, e essa foi uma das causas, das acusações que levaram os religiosos a crucificar e matar Jesus. O que? O fato dele afirmar ser o Filho do Deus vivo. E aqui Pedro está falando isso, e o próprio Jesus está dizendo, Pedro, você não chegou a essa conclusão pela inteligência, pelo raciocínio próprio, pela sua própria mente, mas foi o Pai que te deu esta revelação por meio do Espírito Santo. Então, eu até coloquei um comentário aqui do Bico falando a respeito disso. Foi precisamente essa pretensão à divindade que levou os religiosos a rejeitar Jesus e a condená-lo à morte sob acusação de blasfêmia. Então, tu és o Cristo, fala da humanidade de Jesus, da morte, da ressurreição, né? De Jesus como homem. Mas o Filho do Deus vivo fala da divindade. Jesus é Deus. O Pai que está nos céus é Deus. O Espírito Santo que hoje habita no coração dos seguidores de Jesus é Deus. Tá bom? Então, essa foi uma das condenações de que levaram os religiosos fariseus, escribas, saduceus, os anciãos, os principais dos sacerdotes, né, a acusarem Jesus de blasfêmia. Por quê? Falar que é filho de Deus é o mesmo que dizer que ele tem a mesma essência de Deus, ou seja, ele é Deus encarnado, tá? Jesus deixa claro para Pedro que esta afirmação não era um resultado do raciocínio humano, mas uma revelação espiritual do Pai. Ninguém pode dizer, e agora eu cito 1 Coríntios 12:3, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, meus irmãos, Pedro não chegou àquela conclusão ligando os pontos, sabe? Tendo um raciocínio lógico. Não, aquela foi uma revelação do Pai.
especial para Pedro. E hoje ninguém pode confessar Jesus como Senhor de coração, não apenas só dos lábios, se isso não for um impulso, um movimento, uma direção do Espírito Santo de Deus. Tá bom? Eu concluo esse trecho lendo, portanto, você deve examinar o seu próprio coração e responder com sinceridade: quem é Jesus para você? Alguém que todo mundo está seguindo? Vou dar aqui algumas opções. Alguém que você pode pedir o que quiser? Muitas pessoas veem Jesus dessa forma. Uma pessoa rígida e muito exigente? Então muitas pessoas não seguem Jesus por ver ele muito rígido e muito exigente, sendo que a Bíblia está dizendo: os mandamentos de Deus não são pesados. Examine os mandamentos de Deus e você vai ver que o maior benefício de você obedecer os mandamentos de Deus são os seus próprios, tá? Porque se você adulterar, você vai estar destruindo o seu casamento e a sua família. Se você roubar em um país aí e for pego, você vai ser preso, né? Então, se você matar, imagina a culpa que vai ter sobre a sua mente de você ter matado uma outra pessoa. Os mandamentos de Deus não são pesados, é um benefício para a sua vida, tá? E muitas pessoas veem Jesus muito rígido, muito exigente, e não é. Ele exige coisas, ele pede para nós obedecermos os mandamentos de Deus e nos dá o Espírito Santo e a tua palavra para nos capacitar a obedecer, tá? Será que Jesus para você é um bobinho, aquele que você vive a vida que quiser e ele sempre vai te perdoar? E você está vendo nesse ensino de Mateus como Deus é amor, mas também é justiça. Ou por último, Jesus é quem você tem um relacionamento de servo e de amizade. Vamos comentar agora do versículo 18 ao 20. Jesus chama Pedro de feliz, pois a afirmação de que ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, não pode vir de um simples raciocínio humano, mas somente por uma revelação de Deus Pai. Jesus faz um jogo de palavras usando Pedro e pedra, prometendo dar a eles a chave do reino dos céus, tanto para Pedro como para a igreja. É um privilégio poder ligar e desligar através da oração, mas devemos fazer isso com responsabilidade, segundo a vontade de Deus. Vamos ver detalhes desse trecho da palavra do Senhor. Pedro, em grego, é Petros, e pedra é Petra. Vou deixar aqui escrito, não sei pronunciar grego de uma maneira correta, mas nós temos aqui essas informações, tá? Isso combina também com construções, que é edificarei, né? Ele diz, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, né? Então, Petro e pedra. Então, Pedro, pedra e construção, edificarei, são três elementos aqui que combinam, né? A pedra era muito utilizada nas construções daquela época, tá? Então, ele utiliza esses pontos que combinam, tá? Para falar uma verdade do reino dos céus. Vamos lá, para a gente poder entender por que Jesus, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei. Então, são coisas que combinam, né? Como a gente tem às vezes em um poema, tá? Qual o significado, e esse é o ponto principal, e na verdade é até um ponto polêmico, falando assim teologicamente e da religião, qual o significado de pedra na expressão sobre esta pedra edificarei a minha igreja? Eu vou dar aqui 4 alternativas que eu acredito pessoalmente que por ordem do que mais é provável o significado de pedra nessa expressão que acabamos de citar, tá? Primeira opção, pedra está significando o próprio Jesus Cristo, tá? Na epístola de Pedro, Pedro usou a pedra como símbolo de Jesus. Isso está em 1 Pedro 2, do 6 ao 8, tá? Que eu vou ler aqui um trecho também do comentário do Hernandes Dias Lopes, que concorda que quando Jesus está dizendo a expressão sobre esta pedra edificarei a minha igreja, pedra é uma referência ao próprio Jesus Cristo, tá? Então, o Hernandes Dias Lopes fez um comentário assim:
eu também te digo que tu és um fragmento desta pedra. Ele está dando uma outra tradução para esse trecho. Significado: eu também te digo que tu és um fragmento de pedra, mas sobre esta rocha, que sou eu, da qual tu és um pedaço, edificarei a minha igreja. Então, Jesus, com essa expressão, está dizendo: olha, Pedro, você é uma pedra, você é um pedaço da pedra principal, que sou eu. Então, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo, né? Então, a Bíblia utiliza vários símbolos para falar que nós participamos de Cristo, tá bom? Então, a primeira provável interpretação e significado dessa expressão é que pedra está falando sobre o próprio Jesus Cristo. Segunda opção, pedra é a afirmação que Pedro acabou de dizer. E isso eu leio aqui um comentário do Beacon, que defende esta possibilidade. Ele diz assim: a referência foi feita provavelmente à verdade que o próprio apóstolo havia proclamado, tá? Então, pedra é aquela afirmação que o Pai acabou de revelar para Pedro e que Pedro pronunciou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tá? Então, esta afirmação vai ser a base, tá? Vai ser a base da igreja, vai ser fundamento da igreja. Essa é a segunda possibilidade. A terceira possibilidade é que Pedro faz parte da igreja. Ou seja, o que isso significa? A igreja terá um confronto com o mal e prevalecerá, né? Nós vemos aqui: a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja, tá? Então, Pedro faz parte da igreja, tá? A igreja tem o privilégio, a responsabilidade da oração, poder ligar e desligar. Isso não é exclusivo de Pedro, tá? Mas de toda a igreja. Então, Jesus está falando: olha, Pedro, você é a igreja. Você faz parte da igreja. Você é uma célula desse corpo enorme. E as portas do inferno não prevalecerão contra você, Pedro, contra a igreja. Tá certo? Por que eu coloco essa terceira opção? Porque em Mateus 18, do versículo 17 ao 20, nós vemos Jesus falando para Pedro também a respeito da igreja. Pedro está falando a respeito de um irmão que comete pecados várias vezes. E Jesus vai orientar ele dizendo: olha, primeiro vai até ele pessoalmente, depois leva 2 ou 3 testemunhas, depois leva para toda a eclésia, para toda a congregação, para toda a assembleia, para toda a igreja. Então leva para toda a comunidade, e se mesmo assim ele não se arrepender, que essa pessoa seja expulsa. E aí ele diz: o que vocês ligarem na terra será ligado no céu, o que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Ou seja, eu estou dando para vocês autonomia, eu estou dando para vocês privilégios, eu estou dando para vocês autoridade, eu estou dando para vocês um poder de decisão. Vocês têm o Espírito Santo, vocês têm a palavra, vocês têm a oração. Então, vocês têm todas as ferramentas necessárias para vocês decidirem e tomarem decisões. Então, eu acredito que é uma terceira possibilidade, é que Jesus está falando para ele: olha, você diz que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, e eu digo que você é a igreja. As portas do inferno não prevalecerá contra vocês, tá certo? E a igreja, a base da igreja, tá certo? Sobre esse fundamento será fundamentado a igreja, tá certo? E vocês terão esse poder de ligar e de desligar. Vamos lá. A quarta possibilidade, que eu acredito ser a de menor probabilidade de ser a interpretação correta, é que pedra esteja simbolizando o próprio Pedro. Por quê? Pedro pregou para os judeus, conforme Atos 2, para os samaritanos, conforme Atos 8, e até mesmo para os gentios, conforme Atos 10. Então, Jesus estava dizendo aqui que Pedro, vamos dizer assim, seria o início, daria o start da igreja, tá certo? Então, nós vemos isso em Atos, apesar de ser uma baixa probabilidade. Essa interpretação também é possível, tá bom? A Igreja Católica segue principalmente essa quarta possibilidade, tá bom? Não devemos entender esse texto como se Pedro fosse o primeiro papa ou que ele é a base da igreja. Pedro foi um homem falho,
Então esse é o principal argumento de que a igreja não pode ser fundamentada em algo falho, tá certo? Pedro foi um homem falho, como todos nós, tá? Não estou aqui acusando Pedro como se ele fosse falho e eu sou perfeito, não é isso. Todos nós somos pecadores, o único perfeito e santo é o Senhor Jesus. Pedro foi um homem falho, como todos nós. Ele era orgulhoso, impulsivo, violento, negou Jesus por 3 vezes. E nesse mesmo capítulo, versículos que nós vamos estudar no próximo vídeo, nós vemos ele sendo influenciado pelo próprio Jesus, tentando colocar na mente de Jesus o sentimento da autopiedade, tá bom? Então, não faz sentido Jesus estar afirmando: olha Pedro, você será a base da igreja, certo? Porque senão a base da igreja estaria sendo fundamentado em algo extremamente frágil, impulsivo, violento, pecador como eu e você, tá bom? Então vamos lá. As portas do inferno, como está aqui mencionado, que é o Hades, não é o lugar dos perdidos, como nós estamos tradicionalmente acostumados a dizer. O inferno é o lugar dos perdidos. Aqui a palavra Hades está mais, tem um significado mais para um reino organizado de Satanás. Satanás tem um reino e ele é extremamente organizado, tá? Jesus mesmo disse: o reino de Satanás não está dividido. Por quê? Porque Satanás sabe que a divisão, ela destrói, ela não causa unidade. Então, Hades aqui, as portas do inferno, tá? Inferno, Hades, o reino de Satanás não prevalecerá contra a igreja, tá bom? Ligar e desligar, que é uma expressão que nós encontramos aqui, é um termo judaico que significa proibido ou permitido. Jesus expande, novamente cito, esse conceito com a igreja reunida em Cristo, podendo ligar e desligar. Isso está em Mateus 18, do 15 ao 20, onde ele diz que eu e você, ou a liderança da igreja, ou a comunidade, o que for decidido ali, será ligado no céu, tá bom? Isso já disse, um privilégio, mas também uma responsabilidade. Nós devemos ligar conforme a palavra de Deus e conforme direcionado pelo Espírito do Senhor, tá bom? Portanto, você deve ter um relacionamento tão íntimo com o Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que essa é uma das principais aplicações aqui, que quando você fizer uma declaração, suas palavras devem ser como a do próprio Jesus. Ligar o que Ele quer ligar, desligar o que Ele quiser desligar. Faça isso e as portas do inferno não prevalecerão contra você. Vamos agora aplicar esse conteúdo da palavra de Deus. E a primeira aplicação é uma pergunta: por que você vai até Jesus? Para o tentar? Para buscar um espetáculo? Ou para buscar a verdade? Quantas pessoas hoje em dia não estão lotando templos em busca do casamento perfeito, de riquezas, de cura para as suas doenças? E eu não estou dizendo que Deus não faz milagres, porque nós temos visto aqui que Jesus realizou muitos milagres. E eu acredito que até hoje Ele continua realizando milagres maravilhosos nas nossas vidas todos os dias. Então, sim, Jesus continua fazendo milagres na vida das pessoas, mas essa não deve ser o motivo da nossa busca para Ele. Por que você está indo até Jesus? Esses religiosos, os fariseus e saduceus, foram até Jesus para o tentar e buscando espetáculos. Vai até Jesus para buscar misericórdia e Ele poder salvar a sua alma. Tá bom? Vamos lá. Em segundo lugar, não fundamente sua fé em milagres, mas na palavra de Deus. Eu tenho repetido esse ensinamento, a Bíblia tem repetido isso nos ensinamentos de Jesus, então logo eu também tenho que repetir. Não fundamente a sua fé nos milagres. Como assim? Se Deus fizer, eu vou crer. Quando Ele não fizer, é porque não é de Deus. Não é assim que funciona. Não é esse o padrão de comportamento de Deus. Tá bom? Por quê? Porque Deus vê o quadro completo. Muitas coisas que eu e você julgamos como boas, Deus vê o quadro completo e vê que aquilo é prejudicial para a minha vida, para a sua vida, para a vida da família, para o projeto, para o plano que Ele tem. Eu e você precisamos confiar
que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então confia no que Deus disse. E o que Deus disse? A Bíblia é a principal fonte e a fonte mais confiável do que Deus disse. Mas é óbvio que Deus também fala por meio da pregação. Este ensino que eu estou dando para você é uma forma de Deus também falar com você. Quando você está na oração, Deus fala com a gente. O testemunho interior são várias as formas que Deus fala com a gente. Então nós devemos acreditar naquilo que Deus disse e não fundamentar a nossa fé em milagres, tá bom? Porque os milagres nós esquecemos, a gente suspeita, às vezes a gente acha que é o remédio, ou o médico, ou coincidência, ou o nosso próprio corpo que curou, e a gente acaba não tendo um fundamento firme para a nossa fé, tá bom? Quer um fundamento firme? Creia na palavra de Deus. Vamos lá. Você já tem muitos sinais para acreditar, para crer. As Escrituras, a sabedoria e a autoridade do ensino de Jesus. Você já percebeu? As palavras do Senhor Jesus, nunca ninguém na história disse palavras tão sábias como do Senhor Jesus. Nesse nível não. Nós tivemos na história muitos homens inteligentes e sábios, né? Mas como Jesus, com essa palavra, com essa precisão e autoridade, ninguém ensinou desta forma. Eu, porém, vos digo. Sabe? Muitas pessoas falavam de um caminho de amor, de um caminho de paz. Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém ensinou com esta autoridade, tá? Pecadores sendo transformados. Meus irmãos, este é um sinal de que Jesus é o Filho de Deus, de que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Como? Pecadores, pessoas que eram ladrões, se transformam em boas pessoas, em pessoas honestas, trabalhadoras, pessoas que se prostituíam, passam a ser pessoas puras e santas, pessoas que eram drogados, eles são restaurados, pessoas que eram mentirosos passam a falar a verdade, pecadores sendo transformados em boas pessoas, é um sinal que Deus nos dá de que Jesus transforma corações, tá? E o maior sinal de todos, a ressurreição de Jesus foi testemunhada por 500 pessoas. Eu acho que eu já disse isso aqui em vídeos anteriores, mas vou repetir rapidamente. Quando você vai em um tribunal, hoje, humano, civil, e leva 2 ou 3 testemunhas, o que essas 3 testemunhas concordarem ali, falarem, declararem, combinarem, for verdade, eles falam, olha, eu vi realmente, aquela pessoa estava no dia tal, no lugar tal, com a roupa tal, eu vi aquela pessoa segurando uma arma e atirando na outra, 3 testemunhas contando essa verdade, vai ser uma prova ali fortíssima para aquela acusação, para aquele julgamento perante um juiz e um tribunal civil humano, tá? Agora nós temos aqui 500 pessoas viram o Senhor Jesus, depois de morto, ele ressuscitado ali. Tomé tocou nas mãos deles, sabe? E esses discípulos os 11, né? Porque Judas traiu Jesus e se suicidou depois, mas os apóstolos, eles viram Jesus e com o tempo todos eles morreram em prol desse testemunho. Meus irmãos, se coloquem no lugar dos apóstolos. Se fosse mentira o que eles tiveram testemunhado, você daria a sua vida em troca de um testemunho falso? O que pode comprar? Que suborno? Que dinheiro que pode comprar a nossa vida? Mas eles falaram, eu prefiro a morte do que negar o testemunho. Sim, Jesus nasceu, Jesus viveu, eu estive com Ele 3 anos e eu prefiro morrer do que dizer que eu não o vi ressuscitado. Isso é muito forte. 500 pessoas viram Jesus ressuscitado, tá? Nós queremos mais testemunhas do que isso, tá? Então, Deus nos deu isso. Jesus abandona um coração onde há incredulidade deliberada. Então, eu e você estamos ouvindo a palavra. Jesus está dando sinais para mim e para você. Ele transmite a palavra
E normalmente quando Jesus ele tem um encontro com uma pessoa, nos dias atuais até mesmo, ele vem mostrando o poder, ele vem mostrando uma palavra, ele toca no coração. Mas se esse coração tem uma incredulidade deliberada, ele acaba se afastando. Nós temos visto aqui, quando Jesus foi em Nazaré, fez milagre, aquelas pessoas falando, mas esse não é Jesus, é filho do carpinteiro, filho da Maria, a gente vê aqui os nossos irmãos, e queria ali até encurralar Jesus. Jesus abandona aquele lugar. Jesus tem esse padrão de comportamento, abandonar o ambiente, o espaço onde há incredulidade deliberada. Então eu faço um apelo para você, creia que Jesus é o Senhor, creia que Jesus é Salvador, creia que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos lá. Cuidado com as más influências. Cuidado com as más influências, tá? A Bíblia é o nosso parâmetro. Por que eu estou dizendo isso? Baseado no que Jesus disse para os seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Por quê? Porque aqueles religiosos influenciavam pessoas. Então, cuidado com as influências. Se você viver a vida frequentando ambientes onde as pessoas estão ali praticando prostituição, daqui a pouco você estará se prostituindo. Se você frequenta, cria o hábito de praticar, de se envolver em lugares onde as pessoas estão sempre bebendo, daqui a pouco você está bebendo. Onde as pessoas estão sempre sendo desonestas, daqui a pouco você vai estar também praticando a desonestidade. Então tome cuidado com as influências e o ambiente aonde você está frequentando, tá? Uma dica importantíssima. Temos discernimento para tempo, como o clima, faces, né? Então a gente pode olhar para a face de uma pessoa, ela tá brava, ela tá assustada, ela tá triste. Então a gente olha para a face e a gente já tem um discernimento de como aquela pessoa está se sentindo, né? Você que é pai, você que é mãe, você sabe só pela frase dos seus filhos como está o coração deles, as emoções deles, né? Então a gente tem discernimento para as faces, para o clima, para as emoções, mas muitas das vezes não temos para um discernimento espiritual. E Satanás normalmente ele é sutil. Então eu faço essa aplicação para você, preste atenção em algumas coisas, tá? Em alguns desânimos que vêm repentino. Às vezes você está fazendo a intercessão por um filho, por um marido, por uma esposa, por alguém, e de repente vem um desânimo, de repente surge uma insônia, de repente surge uma dor, né? Uma dor quando vem em um momento. Então vem um prato predileto em um dia que você marcou um jejum, né? De repente vem um sono incomum quando você reservou um tempo para ler as Escrituras. Satanás é sutil. Tenha esse discernimento. A sua casa está com um conflito que não é comum porque você está tentando buscar mais a Deus. Preste atenção. Preste atenção nas ações, porque os demônios eles atacam realmente quando a gente está tentando buscar mais de Deus. Então tenha esse discernimento espiritual, tá? O reino das trevas não deveria conseguir te atingir. Jesus afirmou isso. Eis que vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e não vos causará dano algum. Olha isso. Então nós estamos protegidos. Só que muitas das vezes os demônios conseguem nos atingir porque tem portas abertas. Por exemplo, de portas abertas: prostituição, né? Vícios, mágoas. Então, se você está lá magoado com o marido, ou o marido magoado com a esposa, ou existe ali um ambiente hostil de conflito, esse conflito é porta aberta para o inimigo entrar e começar a atingir, trabalhar e agir e ter atividades, setas malignas na nossa vida, tá? Então, nós precisamos fechar essas portas do mal. Estou consumindo pornografia. Então a pessoa que consome pornografia é uma porta aberta para o inimigo agir e colocar promiscuidade, colocar pensamentos, colocar palavras ruins, colocar pensamentos de fornicação, de adultério, tá bom? Então feche essas portas. Que são portas? Pecados recorrentes,
deliberados, são portas brechas que abrem para o inimigo atacar seu corpo, sua mente, sua vida espiritual, sua família, os seus negócios, sua saúde, tá bom? Então feche essas portas, não faz bem, o pecado não compensa, tá bom? Vamos lá. Estude a Bíblia e busque a resposta para a questão mais importante da vida. Qual é essa questão? Quem é Jesus? Como que você vai descobrir quem é Jesus? Estude a Bíblia, crie o hábito. Sabe, a gente encontra tempo para tanta coisa. A gente dorme, a gente assiste televisão. Veja quanto tempo você gasta nas redes sociais aí. É um desperdício de tempo. Isso não vai te dar tesouro algum nos céus, tá? Então Jesus ele diz, não acumuleis tesouros na terra. Como? Buscando só riquezas, trabalho, só coisas materiais. Busque um tesouro no céu, onde a traça não corrói, o ladrão não rouba. Tá bom? Então, o tempo que você tem é um tesouro valiosíssimo. Gaste tempo estudando a Bíblia e descubra quem é Jesus. Jesus vai estar presente em Gênesis até Apocalipse. A Bíblia é a respeito de Jesus. Jesus é o principal tema da palavra de Deus, da Bíblia, das Escrituras, tá bom? Vamos lá. Cuidado com as decisões de proibir ou permitir algo. É sua responsabilidade ligar ou desligar, conforme a palavra de Deus. Então, o que está saindo da sua boca? Quando você olha para um filho e fala assim, esse filho é um amaldiçoado, esse filho é um infeliz, esse filho é um ladrão, esse filho é um safado. São pronúncias, você está ligando algo. Tá? Se você é um seguidor de Jesus, se você é um cristão, isso sai da sua boca. Saiba que você, pai e mãe, tem autoridade sobre o filho. O que você está pronunciando é bênção ou maldição sobre a vida dele. O que vocês ligarem na terra será ligado no céu, tá? Então você olha para o seu trabalho e fala, perdão a palavra, mas é muito comum, esse trabalho é uma merda, esse trabalho é um lixo, eu odeio esse trabalho é uma maldição na minha vida, é uma peste. Você fazendo essas pronúncias, você está ligando isso, tá? Então, que da sua boca saiam pronúncias como se fossem as próprias pronúncias do Senhor Jesus. E aí eu aplico isso também em uma congregação. Um pastor que pega alguém e coloca essa pessoa como líder do jovem. Antes de fazer isso, peça direção para Deus, porque você não sabe como que está a vida desta pessoa. Você está ligando essa pessoa como reino espiritual e colocando essa pessoa como autoridade sobre aqueles jovens na igreja, sem direção de Deus. Mas ele fala tão bem, ele vem tão bonitinho na igreja. Não é esse o critério. Coloque a pessoa que o Espírito Santo estiver direcionando. Samuel foi lá para ungir o novo rei de Israel e ele falou, certamente é aquele, porque ele é alto, porque ele é bonito, porque ele é forte. E Deus disse para ele, eu não vejo como vê o homem vê a aparência, o corpo, o exterior, mas eu vejo o coração. Então, antes de tomar decisões na sua vida, ore, tenha paciência, espera a resposta de Deus, tá bom? Espera a resposta de Deus para você ligar e desligar, não conforme o seu julgamento, mas conforme a vontade de Deus. O que Jesus disse aqui não é para a gente sair tomando decisões precipitadas e que Ele vai apoiar qualquer decisão irresponsável que nós tomamos. Não, Ele está nos orientando. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscai a Deus. Deus primeiro, ore primeiro, para que a gente possa tomar decisões inteligentes. E decisão inteligente é a vontade de Deus, tá bom? O reino das trevas não devia conseguir te atingir. Então, feche essas portas como já dito, tá bom? Os demônios não podem ler mentes, mas podem gerar pensamentos. A mente é um campo de batalha, então preste atenção. Os demônios não podem ler os seus pensamentos, mas eles podem ler as suas faces. Até o ser humano pode fazer isso, né? Quanto mais os demônios que têm poderes e capacidades superiores a nós, seres naturais, tá bom? Mas eles podem gerar pensamentos, como nós vamos até estudar
o espírito Satanás colocou ali um pensamento e influenciou Pedro para ele fazer uma declaração: não, Senhor, coitado do Senhor, não faça isso contigo, para ir para a cruz, para morrer, né? Então, a mente é um campo de batalha. Então, preste atenção nos pensamentos que acontecem com você, tá? Então, pensamentos de ódio, pensamentos assim, que vêm palavras, que são pronúncias, influências. Preste atenção na sua mente. Ali vai ser o principal lugar aonde o inimigo vai tentar te atingir, tá bom? Sua luta não é contra pessoas, mas é contra demônios. Então, preste atenção aqui, que nós vemos que na batalha espiritual a nossa luta não é contra carne e sangue, tá? A sua luta é contra demônios. Como que eu venço? Presta atenção lá em Efésios 6, você vai ver as orientações da palavra de Deus, com que armas você vai batalhar isso, tá bom? Eu concluo este momento, eu concluo este ensino fazendo uma pergunta: quem é Jesus para você? E a resposta para isso é a sua própria vida. A vida que você leva é a resposta para essa pergunta. Que Deus possa abençoar a sua vida. Até a próxima.